Oh! Esse daqui é o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Ou, como alguns falam, não compre. Ou como outros deveriam falar, minta você mesmo. E eu sou Eduardo Vasco, voltando aqui a apresentar esse programa para acabar com a onda de fofocas, esse tipo de coisa que arrebata qualquer programa feito apenas por mulheres. Vocês vão ver depois que tem uma mulher aqui do meu lado e ela não gosta muito desse tipo de piada. E sim, Natália Araújo, Júlia Scalvenzi foram rifadas deste programa, porque em seu lugar estará uma outra mulher, Olá, Laísa Holanda, que é jornalista, minha amiga pessoal, inclusive, estudamos juntos aí na faculdade. A gente vai conversar um pouquinho, Laísa, sobre jornalismo. Mas antes eu tenho que pontuar que a minha Nossa, estreia ia ser daqui 2 semanas, né? Não era pra ser hoje. Quem disse? Quem disse? Eu tinha pré-determinado isso. E vocês isso ainda... já tinha sido combinado, inclusive, estava determinado. Com quem? Aí chegou o que aconteceu? O que aconteceu? Meia hora antes, a pessoa que tem coragem de ir pra guerra, enfrentar míssil. Eu não tive coragem. Quem disse que eu tive coragem? Ele traz uns pedaços assim de míssil aqui me mostrando assim. Vou mostrar daqui a falando do pouco. perigo. Ele tem coragem de falar dos perigos que ele passou lá na Rússia e tudo mais, mas ele não tem coragem de apresentar o programa sozinho, né? Não tem coragem. Aí coloca a produção nessa situação. Inclusive, a gente pode revelar ou só mais pra frente? Quem é você? Eu acabei de falar. Será que o pessoal entendeu? Eu acho que entendeu. Não é o primeiro programa que eu apareço. Ah, então Não isso é. significa que muita gente que tá sempre de olho, assim, Olha nos isso. detalhes da Sabe. Causa Operária TV sabe que o sobrenome da Laísa é Produção. Por isso que a gente fala, Produção. Sim. Que nem comigo, o Vasco. Vasco não é o meu primeiro nome. Então, é você que fica ali atrás garantindo que esses programas estão acontecendo. Me diz uma coisa, Laísa. Como que é você executar 2 funções ao mesmo tempo? Apresentar o programa e fazer a produção. Agora, Porque tem alguém na produção. Apresentar é muito forte, né? Você sabe que eu tô aqui dando apoio moral agora, né? Hoje é um apoio moral. Meio desmoral, né? Porque você começou já meio que me colocando para baixo, né? Mas, ó, obrigado aqui ao Tuizin Tosi, sou eu e Leila Cordeiro. Podem comentar à vontade e comentem aqui para ver se vocês já tinham visto a Laísa aparecer aqui para arrumar o microfone de alguém, para dar bronca em alguém. Hoje mesmo, né? Na verdade, você já tinha aparecido no programa Causa Operária que eu estava apresentando. Sim. Porque o animal do Vitor Assis, ele quebrou na verdade, eu não o sei microfone. Quem foi ali. Não sei se foi só o Vitor, se alguém ali do lado que tentou dar uma ajudinha, acabou metendo a mão assim no microfone. Então, não me lembro quem é que estava do lado dele. Mas é possível. E aí chegou você para salvar, então o pessoal já te viu, ouviu suas costas, não sei se você estava de costas, né? Eu também nem sei como eu apareci. A minha mão com certeza apareceu. Uhum. Então, se você não é a mão invisível da Causa Operária TV, você é a mão visível da Causa Operária TV, que faz, inclusive, com que os nossos... Bom, vamos... Antes que o pessoal, apesar de você estar aqui, antes que o pessoal vá embora por causa das coisas que a gente está falando, Laísa, a gente estudou jornalismo, né? Esse programa aqui é sobre jornalismo. E uma coisa, né, que a gente é ensinado na escola de jornalismo é que você precisa ser um profissional imparcial, né? Que o jornalista ele não dá opinião, ele não deve julgar e que a imprensa funciona assim, né? Ouvir os dois lados, ser objetivo, e esse daí é o funcionamento correto da imprensa
como é o caso da Globo, como é o caso da Folha de São Paulo, né, como é o caso da Veja, seriam todos veículos imparciais que seguem esse jornalismo profissional. Agora, tem várias coisas que eles ensinam que, na verdade, é meio que um ensino embrutecedor, né, do estudante de jornalismo, né? Técnicas, essas coisas. Você se lembra, lá por exemplo, a gente estuda na FMU, os professores falando sobre aquelas disciplinas, né, por exemplo. O quê? Pode falar. Eu sei que você... Não, aquela questão dos professores ensinarem... Não, é que a gente tinha o quê? A gente tinha professores que isso. trabalhavam na grande mídia. Isso. E a gente tinha professores que pensavam, que eram mais acadêmicos ali, né? Mais professores mesmo. Eles iam para a parte mais do que eu posso dizer, do pensar a notícia, não só do fabricar a notícia. E os professores que a gente tinha da grande mídia, eles estavam habituados àquela correria e tudo mais. Então, na hora de passar para a gente o que eles sabiam, eles passavam o lado mecânico. Eles passavam, você vai escutar os dois lados da notícia aqui. Só que eles não passavam para a gente o que tinha por detrás daquilo, da onde que eles tiravam aquela notícia, como que eles descobriam aquele fato para poder levar aquilo para a população. E aí o outro lado, o outro grupo de professores que a gente tinha era aquele grupo mais questionador, que era o pessoal que realmente estudava a filosofia do veículo, estudava qual era a intenção deles com determinada notícia. Então, a gente tinha esses dois blocos. Uma coisa também que até o pessoal que, né, um negócio é que o pessoal ensinava muito aquilo de que industrial, né? A notícia é uma coisa industrial, o jornalista é um cara que está lá, ele precisa vender a notícia. Isso, exatamente. Ele é um cara feito para o mercado de trabalho, né? Como são as universidades privadas, né? Então, no mercado de trabalho, os caras estão buscando um determinado profissional que nem pensa, né? O cara chega lá, é um cordeirinho e faz o que a Globo mandar. Sendo que o cara a maior parte nem vai, inclusive o pessoal que estudou com a gente, a maior parte nem está trabalhando de jornalista. A esmagadora maioria não está trabalhando de jornalista. Ou então acaba indo para outro ramo, que é o que acaba oferecendo mais oportunidade, que é assessoria de imprensa, ou às vezes vai para a empresa trabalhar na área de relações públicas. E aí, querendo ou não, isso deixa a cabeça mais centralizada no mercado. E a função do jornalista, o jornalista ele cumpre uma função social. E, no entanto, o ensino, e eu acho que na época que a gente entrou não era nem tanto assim, e foi ficando mais depois. O pessoal que está entrando para estudar jornalismo, eles não estão entrando mais para cumprir uma função social, eles estão entrando para ser massa de manobra, para conseguir um emprego e para ajudar a vender. Só que no caso o jornalista vende notícia, né? E notícia não era uma coisa cuja função, o objetivo primordial seria vender. A função primordial da notícia é a função social, com a população, compromisso com a população. Que a gente sabe que... Não, e uma boa parte, né, da galera, ela entrava no curso acreditando, né, nessas coisas. Não, eu vou ser jornalista, eu vou ajudar a melhorar o mundo, tudo. E, na verdade... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o pessoal acha que, assim, mesmo trabalhando na Globo, na Folha de São Paulo, tudo, vai mudar o mundo, né? Vai fazer alguma coisa. E aí, na faculdade, o professor vai lá e ensina esse negócio. Não, é desse jeito, a imprensa tem que ouvir os dois lados, tudo mais. Como se fosse realmente assim, né? Muita gente falando esse tipo de coisa. Só que eu também acho que até mesmo o pessoal que era
os professores que eram mais críticos, assim, eles também o problema, um problema também desse pessoal mais acadêmico é que não tinha a experiência no jornal, no veículo. Né? Se lembra? O pessoal era mais acadêmico ali, das ciências sociais, tudo, não tinha essa experiência no veículo para saber, né? Exatamente. Então, também, ao mesmo tempo, também esse pessoal, embora fosse mais crítico, também era também meio idealista, sem saber realmente como que era a realidade, né? E aí depois, né, que o cara vai trabalhar no lugar, ele começa a ver a realidade. Só que também é meio que a faculdade prepara o cara para ele ser aquilo lá, né? Pro cara, ele não vai estar trabalhando na Globo lá e ficar questionando o porquê que tá fazendo isso e não tá fazendo aquilo. Uma semana depois ele é demitido. Não, então, mas ele não tá, muitas vezes ele não tá nem se questionando, né, a respeito disso. Então, mas aí eu acho que entra também naquela questão do que fica mecânico. Como ele tá lá, ele sabe o que ele tem que fazer no dia a dia, ele recebe a tarefa, ele vai lá e vai cumprir o que foi mandado para ele. E ali, até ele ser inserido completamente na grande mídia. Enfim, o pessoal, entre aspas, a gente nunca sabe direito qual o posicionamento das pessoas que estão ali. Aqui, obrigado aqui aos comentários do LC29, dá uma boa noite. Sou eu e a Donise Meirelles, nossa querida Donise Meirelles, enviam aqui um super sticker. O T. Alves, Bahia presente. E o Rude Pride da boa noite, ele fala muito boas as considerações da jovem. Eu concordo. Laísa, mais alguma coisa sobre essa questão? A gente pode voltar a falar, né, nas próximas vezes, algumas, como o Rui gosta de dizer, algumas anedotas a respeito da... o Twizinho Tozer fala, o jornalista recebe um tipo de lavagem cerebral, então, uma coisa, a gente não gosta muito do Noam Chomsky, porque o cara, na hora de falar de política, também já está com quase 100 anos, né, tem que dar um desconto. Mas, com relação aos meios de comunicação, ele tem várias pesquisas, né, e uma coisa que eu acho que ele está certo, uma vez ele... num livro que, inclusive, na época da faculdade eu li, que ele falou assim, o jornalista, né, ele, na vida dele, na verdade, ele já assim como qualquer outro cidadão, o cara já sofre a lavagem cerebral, né, e já entra ali com aqueles preconceitos, né, e na faculdade... É a mesma coisa, né? Não tem, na verdade, um debate crítico com relação aos grandes meios de comunicação. Cara, você se lembra que tinha... Eu não vou falar nomes aqui, não é para proteger a identidade de ninguém, porque eu não me lembro mesmo. De uma professora, cara, que ela era super direitista, aquela que... É uma do primeiro semestre? Não, ela era uma do terceiro semestre, inclusive que o Mohamed se ferrou com ela. Que ela falava toda a matéria, toda semana era pra comprar o Estadão, mano. Ela mandava comprar o Estadão, aquela vadia. Ela mandava comprar o Estadão. Porra, pode falar isso aí não. Inclusive, você não chegou a se dar mal com ela, porque você não tinha... Não lembro por quê. Porque toda vez que alguém faltava na aula dela, ela pedia pra escrever um resumo da aula que perdeu. Nossa, cara. Entendeu? Agora, eu sei quem é, Ela mandava comprar o Estadão toda... Só que não me peça pra falar mal dela aqui. Porque... Não precisa, eu falo no seu lugar. Ela mandava comprar o Estadão, cara, toda aula ela mandava comprar o Estadão. E só o Estadão, mano, não era compra a Folha, Estadão, o Globo... Ela não variava, era só o Estadão. Mano, compra o Estadão. E aí e se lembra que ela não trabalhava no Estadão, ou ela trabalhava? Alguma coisa ela ganhava, meu. Tomar no... E ela falava que... Ela comparava a Carta Capital com a Veja. Se lembra? Ela falava que
Tem, vejam, por exemplo, tem a Veja, que tem um ponto de vista, tem a Carta Capital, que tem um ponto de vista a favor do PT, tudo como se fosse, tipo, Carta Capital perto da Veja não é nada, mano. Isso que a Carta Capital é bem esquerdista. A Carta Capital é bem moderada, bem porcaria, né? E aí ela falava, não, vejam como tem liberdade de expressão, a gente tem aqui os dois lados, tem a Veja, tem a Carta Capital. E aí ela, nossa, essa professora, cara, ela ficava, eu me lembro que uma vez eu fiquei bem puto, porque foi na época que estava tendo a tentativa de golpe na Venezuela em 2014, com as guarimbas, e ela ficava atacando a Venezuela, falando que não era uma democracia, tudo, bem vagabunda essa professora, sério, filha de uma Kenga. Não, para. Você já tá exaltando demais aqui. Você veio aqui para equilibrar esse programa, Laísa. Você tem que botar ordem nesse programa. Você tem um problema pessoal com ela, entendeu? Porque quando você não faltava é na hora ela, dela, não. ela mandava você fazer aqueles resumos lá. Não, quem fazia isso daí era outra pessoa. Ah, e aí não era ela. E aí você vê o nível, né, e ela era desse tipo de acadêmico. Não era aquela professora profissional que trabalhou na Folha e tudo mais. Não, sim. E mandava você fazer aquele negocinho. Ela era tipo pensamento, né? Inclusive, não me lembro, a disciplina era sobre justamente uma questão mais relacionada à acadêmica mesmo, né? Não questão profissional assim direta, né, para o mercado de trabalho. E ela era isso daí, mano, mandava comprar o Estadão, falava que existe plena liberdade de expressão porque tem a Veja e tem a Carta Capital, como que a Veja é 1 milhão de vezes maior que a Carta Capital, né? Sim. E 1 milhão de vezes mais radical que a Carta Capital, por outro lado, né? E ficava falando de política e enchendo o saco falando da Venezuela, né? Bule Marx tá me ligando, mano. Que cara mala, velho. Eu tô no programa aqui. Aí. Desligou. A Natália Araújo tá assistindo a gente. Ela devia estar aqui. E ela com um sorrisinho de leve no canto da boca, ela fala, Laísa, sua linda. Ela tá fazendo muita falta aqui. Tá não. Socorrer. Tá não, você tá representando bem aqui. Se ela tivesse, não ia ter esse negócio para Vasco de falar besteira, ia duplicar, quadruplicar o negócio, porque eu ia falar besteira, ela ia ficar à vontade para falar ainda mais, entendeu? Você tá aqui, você dá uma segurada no negócio. Tá, você falou do golpe na Venezuela, eu lembrei das discussões que tinham com relação ao golpe que estava acontecendo aqui no Brasil. Que quando a gente entrou na faculdade foi o início do golpe que ia se concretizar em 2016. Que eu lembro que parte dos professores, eles eram bem brandos ainda com o que estava acontecendo por aqui. Tinha discussão se o que estava acontecendo era um golpe ou não. E ali, querendo ou não, grande parte da sala não acreditava que estava tendo golpe, acreditava que a população estava revoltada com o governo do PT e tudo mais. A maioria dos professores falava isso daí mudar também. Alguma coisa, enfim. Então, não precisa ir muito longe, né? Os professores, por mais experiência que eles tivessem na grande mídia, e até mesmo os professores acadêmicos, eles não conseguiram ver que o que estava acontecendo era mais grave do que eles imaginavam, e muita ia gente desembocar num golpe de 2016. E os caras lá, muita gente era de direita, direitista mesmo, e era assim, você vê que era uma hipocrisia enorme ali no curso de jornalismo, o professor finge que está falando a verdade sobre a imprensa e aí, pelo menos a gente fingia que acreditava, né? Uma puta de uma hipocrisia. Enquanto a gente vê um monopólio enorme dos meios de comunicação, que é uma censura do Estado e dos próprios meios de comunicação, né, contra a população em geral, contra os pequenos meios de comunicação. Você vê manipulações, mentiras, difamações, tudo. O pessoal vem falar que a gente vive numa democracia, que a imprensa é livre, que não sei o que. Então é uma palhaçada. A Júlia Scalvenzi, que é outra ex-participante deste programa, que te abandonou de verdade. Ela falou, não quero mais participar não. E pulou fora. Temos contas a acertar. Ela está realizando um sonho
hoje, sabia, Laísa? Qual sonho? Não, Vê-la neste programa. a Júlia me viu. Vê-la neste não, programa, eu não sei, ela não, participar não tava deste no reunião de programa. pauta. Não tá. Ela está realizando um sonho. Júlia, manda depois uma foto sua para Laísa com lágrimas descendo sobre o seu rosto. Vladimir Castilho, Tovarish Carneiro, perdi seu contato, Tovarish. Você perdeu como? Manda para mim mensagem no Telegram, cara, por favor. Tô com saudade de você, mano. O Arnaldo Ricardo também tá aqui. Estúdio M5. O Orlando F. Filho. Rodrigo Ramos também. Valeu aqui pelo comentário. E também o Leandro Alves e a Suemes Tenório. Ô Laísa, vamos mudar aqui de assunto. Manda aí, ô Tovarish, é nozes. Arnaldo Ricardo, cadê a Natália Araújo? Que nem a Júlia, ó. Já Elvis. Vocês não deram nem um programa de despedida, porque eu acho que deveria ter tido um programa de despedida. Só pra você não estar aqui, né? Eu já falei, ó, minha estreia daqui 2 semanas. Não era pra ser hoje. Todo mundo tá gostando, meu. Vocês não estão gostando da Laísa? Bate palmas pra Laísa! Palmas pra Laísa aí, ó! Temos O pessoal tá gostando, meu. 3 pessoas aqui, mais ou menos. Tem 5 pessoas, mas é mais. A gente fez. 5 pessoas. Não, 4 pessoas, nordestino, A produção conta? Sobre peso. A produção. A outra produção, né? Ou produção. Ó, o Jornal Nacional tá fazendo as entrevistas com os candidatos e começou pelo Bolsonaro na segunda-feira, né? Foi o Bolsonaro na segunda, o Ciro na terça, quarta não teve, e o Lula ontem. O Bolsonaro, assim, o tom, né? Porque geralmente nessas entrevistas, o entrevistado, assim, palmas aqui para a Laísa também no chat. O Júlio Scalvenzi, a Donise Meirelles. Henrique fala, voto na Laísa sempre nesse programa. Falei, cara, eu falei pro pessoal. Você era a pessoa popular na faculdade. O pessoal me conhecia como amigo da Laísa. Nossa, essa é certeza absoluta. Gente. E o Sérgio aqui, viva o PCO e repúdio a perseguição de... Opa, não posso falar aqui. Contra o partido. Olha lá o que você vai falar. Não, é o nome de uma pessoa aqui, mas contra o partido, tá. O Jornal Nacional tá fazendo essas entrevistas e assim, a entrevista com o Bolsonaro foi uma inquisição, né, contra ele. Sim. O Bonner e a Renata Vasconcelos ali se portando como verdadeiros inimigos do entrevistado. Tudo bem, né? A gente, como jornalista, a gente acha que tem que questionar mesmo, né, o entrevistado, né? Mas quando é uma pessoa que está fazendo, uma pessoa pública e que faz tanta cagada, né, assim, inimigo do povo, tudo. Só que o problema é que a Globo não é porque o cara é inimigo do povo que ela está fazendo isso. Mesmo porque é estranho, né? Quando uma emissora, né? Quando fazem isso, quando eles mesmos ajudaram, né? Exatamente. Na campanha do Bolsonaro. A Globo colocou o Bolsonaro no poder, mano, e como se ela não tivesse culpa nenhuma no cartório. Não. É aquilo, né? Filho feio não tem pai. E colocou o Bolsonaro lá. Leandro Silva. Cara, ô Júlia, me diz uma coisa. Se esse Leandro Silva é quem eu tô pensando. Se não, se for quem eu tô pensando, só faltam 2 pessoas agora pra família completar aqui o chat. A mãe e a recém-nascida, 2 meses. Ah, a irmãzinha da Júlia é uma graça, Pietra, sim. Já vi. Já viu ela? Já vi. Joguei a foto dela no programa ao vivo ainda. Por isso que eu tive que cortar a cabeça da Júlia e da Natália. Porque se ficar 3 mulheres no programa, vocês vão ficar falando isso daí o programa inteiro. Mas eu sou a favor de mais mulher aqui nesse programa. Ixi. Só acho. Ó, sorte. Meu, imagina se o público tivesse feminino aqui, hein? Imagina o que ia acontecer. Ainda bem que só tem marmanjo. Que você é a única mulher nesse prédio, Laísa. Não, no prédio não. Acho que tem mulher aqui nesse prédio ainda. Que você não viu só?
Eu sei que tem gay, mulher acho que não tem, nesse momento. Bom, eu não sei. E o né? nordestino? Aí é com você que sabe dessas coisas. Eu não tô... Tá. A Júlia falou que é. Laísa é tech, Laísa é top. Bem-vinda, compa. Leandro Silva. Então, o Jornal Nacional, assim, fez uma entrevista super agressiva com o Bolsonaro, né? A gente poderia até fazer uma entrevista, só que mais respeitosa, não precisa ser agressivo, né? Mas perguntando coisas, assim, que interessam realmente a população. Eles vão com aquelas questões que interessam a classe média, a burguesia, e além disso atacam, né, o candidato que não é de interesse deles. E uma coisa semelhante a que aconteceu com Lula. Aqui a Lisiane Scalvenzi também está aqui. Só falta uma pessoa para completar a família. Se ela comentar aqui no chat, eu prometo que no próximo programa a Laísa vai estar aqui com a gente de novo. Então... Não confie nas promessas do Vasco. Eu mas já vi você descumprir várias promessas. Mas não fale quais são. Mas eu acho que vai ser difícil esse quarto elemento aqui, esse quarto poder da família comentar aqui no nosso chat. Eu acho complicado. Meu, tem 55 pessoas vendo. Eu acho que é por sua causa que eles estão aqui, porque... Não, eu já vi quando eu compre talvez com 100. estejam no mundo. Eu já fiquei né? na produção aqui, 200 pessoas aqui assistindo o Não Compre. Quando eu não Posso tava. estar exagerando, né? 200. Inclusive, deixa eu mostrar uma coisa. Dá pra dar um close? Ah, você vai ter coragem. Ixi, pior que eu vou mostrar, não vou mostrar. Vou colocar o dedo na foto. Isso aqui é obrigatório. Já que você me fez passar por essa situação aqui hoje... Dá o close aí, sai, meu. Não? Gente, olha aqui, a foto de Vasco. Eu não posso dizer que eu conheci ele desse jeito. Aí que não consegue dar zoom, né, Gabriel? Eu entendo a sua limitação. Se você me conhecesse desse jeito, você não ia ser minha amiga, não. Não, conheci o Vasco. Na verdade, eu você tava era parecendo um careca. escravo. Você era careca, Vasco. Ai, cadê? Peraí. Ai. Coisa que vou voltar a ser daqui peraí. a pouco tempo, eu acho. Ah, Gabriel, não vai dar pra ver. Não dá pra ver direito ainda. Só dá pra ver um pouquinho. Tem que dar um zoom um pouquinho maior. É bom porque vai embaçar a minha foto e ninguém vai conseguir ver a foto. Ai, peraí. Ai, peraí. Isso. Peraí. Ah, agora sim, agora ficou Rapaz. Ficou melhor. Então, isso daí é credencial de imprensa que eu e o Rafael, a gente... Mas lógico você que não ele tinha uma recebeu foto outra, mais não. atual, não? Isso. Ó, eu conheci você careca. Você era careca quando te conheci. Tá bom, Laís, isso daqui... Eu Depois tô do quê? falando que Você não evoluiu. pode ter Ó, mulher nesse programa porque não, só... e não fui só eu. A gente Sabe que tenta, te a gente só vem fofoca, meu. Tem uma grande Intrigas. pessoa aqui do PCO que te conhece da época dos cachinhos. Do que cachinhos, meu? Cachinhos. eu vou procurar. Tem fotos, tem registros dele. Eu nunca tive cachinhos, meu cabelo não é Não, assim. você tinha cachinho sim. É que agora você tem vergonha, você corta, mas ele tem cachinhos. Meu Deus do céu, cara, comentou aqui. Pietra Silva Scalvenzi. Oi, compas, família inteira aqui. Meu, o pessoal não acredita quando eu falo. Aí quando eles conhecem pessoalmente, eles percebem que essa daí é uma família diferente. A Júlia, desde quando ela tinha 9 anos de idade, ela escreve o manchete do Diário Causa Operária. Ela começou antes de você, inclusive. Claro que ela começou na idade da Pietra, Eu acho que 2 inclusive meses. ela devia ser sua chefe. Eu acho. Eu acho que se ela fosse minha chefe, ela conseguiria botar ordem nessa Eu bagaça. também acho. A Júlia tem cacife. Conhecendo ela, sim. E aí a família de prodígios. A menina com 2 meses de idade, Ela... já tá comentando aqui no chat da Causa Operária TV. Tudo bem, 2 meses de idade, ainda não conseguiu a carteira de trabalho, nem nada, mas se É incrível também que for ela consegue possível, escrever direitinho. Se for possível, torne-se membro da Causa Operária TV, Pietra Scalvenzi, talvez a sua primeira aquisição aí como um ser humano, 2 meses de idade, tudo. Coloca o cartão de crédito dos pais. Dos pais, Daqui a
Já vai aprendendo. Daqui a alguns anos você consegue colocar tudo no seu nome, fora a conta do Google. Mas torne-se membro da Causa Operária TV. Todos que estão aqui podem tornar-se membros da Causa Operária TV. Canal reserva. Sempre bom lembrar, né? Ainda aí, se você digita Causa Operária TV, aparece ali aquela tarjinha vermelha. Mas, então isso daqui era o credencial de imprensa. O Rafael também recebeu uma quando a gente foi para Lugansk, né? E tem 1 ano de duração. Se a gente quiser, a gente pode voltar lá para fazer um turismo ainda. E o governo de Lugansk forneceu para a gente, com essa credencial a gente pôde, né, ir para outras regiões ali do território do Donbás, né, tudo. E mesmo assim, o pessoal ainda encrencou comigo. Mesmo eu mostrando isso daqui, falando que eu não sei falar russo, que eu não sou americano, que eu não sou ucraniano, o pessoal encrencou comigo. Mas uma coisa legal que eu consegui Não, lá... por que eles encrencaram com você? Acho que é por causa da minha cara de trouxa, aí o pessoal quer aproveitar, Porque sabe? eles acharam que esse menino aí da foto não era você. Não, era outra coisa. Tava tirando foto de coisa que não podia e aí acharam que sim, podia ser espião. Mas, ó, trouxe aqui pro nosso... Peraí, que a produção... Meu, não, ó. Sim. Cara, não... Mano, ó. O Isaías tá assistindo aqui. Isaías. Eu tenho que providenciar umas fotos Ó, da época da faculdade. Eu vou ameaçar. Eu vou ameaçar agora. O Isaías vai ficar com medo. Eu conheço uma pessoa que, se ela revirar o baú, ela encontra umas fotos suas assim, da época da faculdade, que dá pra gente mostrar. Meu, ela no me programa. mandou umas esses dias aqui. Eu apaguei, cara, na Você hora. apagou? Ah, não, mas eu não apago. Inclusive, eu vou em busca. Eu tenho contato. Vamos esquecer essa história. Continuando a falar de Lugansk, queria mostrar para vocês o que a gente trouxe de lá, da nossa cobertura jornalística. Isso daqui é um fragmento de míssil. Aqui outro. Fragmentos de míssil Toshkau, que é míssil ucraniano, né? Isso daqui está sendo utilizado até hoje, esse míssil, pelo exército ucraniano. E esses fragmentos a gente pegou no hospital da cidade de Rubiezhny, que foi totalmente destruído. A gente fez reportagem aqui, né? E tava no canal da Causa Operária TV, que foi censurado, tá no Rumble, eu acho. E esses mísseis, assim, eles estão matando civis todos os dias. E também, quando a gente foi para Popasna, a gente foi lá no acampamento de milicianos da Milícia Popular de Lugansk. Eles também me mostraram, e aí logicamente que eu pedi para me darem, se a produção puder mostrar, esse outro fragmento aqui, que aí já não é um destroço. Ele é assim, como se fosse um preguinho. Tem vários desses aqui que ficam acoplados na cabeça do míssil. E quando ele explode, eles espalham, né? Sei lá, deve ser centenas desses. Desse daqui, ou milhares, né? Parece um prego. E aí, tipo, ele vem aqui na sua testa, perfura sua testa a 1.000 km por hora, queimando, né? Fura o seu olho, tudo. E crianças, mulheres, idosos estão sendo atingidos, né? Por esse tipo de artefato lá em Lugansk e principalmente em Donetsk. Mísseis ucranianos que tem os civis como principal alvo, né? Então, isso daqui é parte da cobertura jornalística que a gente fez lá no Donbás. Tovarish Carneiro fala que vai renovar o status dele de membro aqui. Pode fazer no nosso programa aqui, Tovarish. A gente vai agradecer bastante aí você. Entra em contato lá comigo no Telegram pra gente bater um papo, que eu tô com saudades aí de você. E aí mas aí depois desse parênteses enorme da família Scalvenzi,
Voltando ao Jornal Nacional. A gente estava falando do Jornal Nacional. E aí veio o Lula ontem. E a primeira coisa que perguntaram pro Lula, O que foi? o que foi? Corrupção, né? Corrupção. Corrupção. E aí ficaram Porque- nisso daí porque o programa corrupção inteiro. começou com o governo do Lula, né? Não Então. teve corrupção no governo FHC, tinha corrupção antes, imagina, era todas mil maravilhas. Uma coisa que é foda, o Bonner, o cara, se você tá assistindo o Burle Marx, saiba que você é meio besta, hein? Eu tô no programa, você me liga. Aí você percebe que não dá. Aí você me manda o áudio, não manda escrito, cara, não dá pra ouvir áudio no programa. Ou às vezes ele quer falar no programa. Mas não posso abrir o áudio aqui, vai saber que são mensagens íntimas, né? Não pode colocar isso daí em público. E aí, a primeira pergunta foi sobre corrupção. O Bonner, ele reconheceu que o Lula foi absolvido, tudo mais. Só que mesmo assim ele tenta vincular o Lula com corrupção, falando que no governo do PT houve muita corrupção e na Petrobras houve muita corrupção, o que era logicamente uma ligação quase direta com o próprio Lula. Daí ele fala, tudo bem, você em si foi absolvido, mas o seu partido todo, o seu governo, o governo que veio depois de você, da Dilma, tudo corrupto. E ficou metade da entrevista falando isso daí, né? Enquanto que em um outro momento, uma coisa interessante, ele falou que o Bonner e a Renata, que a Dilma Rousseff deixou o governo com a economia lá embaixo, né? Só que ela não falou que o Lula, que é o entrevistado e não a Dilma, assumiu o governo quando o PSDB tinha destruído a economia. Sim. Né? Então, logicamente, ele esqueceu de falar isso daí de um e falou do outro, né, para atacar o Lula. Não, eles não falaram no governo do Lula, especificamente. Eles preferiram pegar a época da crise, que era a crise mais política do que qualquer outra coisa, a época do golpe do governo da Dilma, do que a economia durante o governo Lula, que foi o melhor período da história do país, praticamente. Quando a época que o Lula assumiu, de 2003 a 2010, foi posso estar enganada, né? Mas foi a melhor época da economia aqui no melhor país. do que agora, com certeza. Eu acho que melhor do que agora. Eu acho que eu nunca vivi uma época como agora, pra ser honesta. E como a gente falou, né? A Globo que pariu o Bolsonaro agora se finge, né, de santa. Tuizinho Tosi. Puta, que dúvida se eu posso ler essa pergunta ou não, hein? Que pergunta? Os universitários aqui opinam que não. Essas coisas é melhor deixar passar. Quem veio primeiro? Caralho, mano. O Vitor já veio aqui quase pegando a cadeira pra jogar em mim, mano. É o seu primeiro. Quem veio primeiro? Fica quieto. Ou a galinha? Volta pro Jornal Nacional. Vamos voltar pro Jornal Nacional aqui. Vamos voltar pro Jornal Nacional. Tem mais coisa pra falar. Jefferson Não tem Borges. mais nada pra ler aí, Vasco. Tem nada. Não, Jefferson, deixa eu agradecer o pessoal. Jefferson Borges tá aqui com a gente. Calma aí. Daniel BS, boa noite. Vladimir Castilho fala: a cobertura na Rússia e Ucrânia foi excelente. Obrigado, companheiro. Graças a pessoas como você que nos apoiaram. Inclusive, a nossa cobertura ela ainda não terminou, porque em breve teremos uma surpresa aí, se tudo der certo, para o nosso público. Uma coisa exclusiva aí, relatos sobre o Donbass. LC29, obrigado aqui por mais um super sticker. Pedro Igor Fontelli faz uma outra pergunta aqui. Qual o nome dos apresentadores? Ele sabe o seu. Laísa, dos apresentadores, ou seja, o meu também não sabe, nem o seu nem o meu. Laísa Holanda
e Eduardo Vasco. Obrigado aqui a Vitória também que comentou com a gente. A Donise Meirelles, a Donise cronometrou o programa, a entrevista do JN com o Lula foi 13 minutos só falando Só de de corrupção. corrupção. Dos 40 minutos, 13 minutos, que é justamente o número do PT, né? Será que também foi de propósito isso daí? Nunca se sabe, né? Tovarish Carneiro revelando coisas aqui, falando que já recebeu ligação minha de madrugada. Ele mora na Bielorrússia. E Agora você a vai madrugada falar que é o fuso lá, horário. a madrugada lá é começo da noite aqui. Certamente foi por um motivo nobre. Só que você não lembra qual foi o motivo nobre. Não, nem me lembro que eu Era tão fiz nobre que essa você nem lembra ligação. mais. Tá. A Donise Meirelles também cronometrou 4 minutos e pouco sobre a economia. E aí as perguntas sobre economia também foi A economia só... tentando espetar o Lula. Henrique Aguiar. Conhece Henrique Aguiar? Eu sei Também quem é, conhecido sei quem é. como... Será que posso? Não, também não posso. Esse daí posso, né? Será? Mas aí fica meio desmoralizante, né? Isso aí é com vocês. Eu conheço o Henrique Aguiar, agora... Conhecido como Gavas. Meu, ó... Agora... Não, essa daí é... Qual que é a parada aí? Nem você sabe. Esse produção, agora o pessoal sabe que não é você que fica fazendo essas palhaçadas na produção. Ó, Né? sempre quando tem Porque você está palhaçada, aqui, a não ser que você eu não seja me responsabilizo. um elemento sobre-humano aí que consegue fazer coisas da cabeça. Ah, que o Burley vem se desculpar. Vasco, desculpa, esqueci que você estava no programa, animal. Ficou me ligando, mandando áudio. E o Henrique Aguiar fala: a torcida do Vasco é nós, a do Flamengo é eles. Lula no Jornal Nacional. Ha, 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 ha. O Pedro Burle Marques aqui não vai gostar muito desse comentário. Já que a gente estava falando um pouco sobre questões internacionais, né, a cobertura do Donbass, tudo, uma notícia muito positiva que permeou um pouco do noticiário na imprensa brasileira é que o Daniel Ortega na Nicarágua confiscou aí expropriou a sede do diário La Prensa. Logicamente que essa notícia aí foi dada do ponto de vista negativo, né? Falou, adeus. Estamos tendo uma retirância aí. Meu, chega, né? Chega. Isso daí era o que os meus inimigos queriam. Não, essa daí é depois da meia-noite. Mostraram fotos aqui que os meus inimigos e caluniadores queriam, né? Que é que eu subisse aos céus ali quando eu fui ao Donbass, mas para a tristeza de vocês eu voltei. Meio deformado, né? Agora tá melhorando, mas... Inclusive hoje é seu primeiro programa, né? Do Não Compre Jornais, então vai ser mesmo o primeiro assim. desde quando você voltou. O da Causa do Operário eu já estava fazendo, né? Mas graças a Deus aí vocês que estão assistindo não tiveram a oportunidade de me ver parecendo corcunda de Notre Dame quando dou risada. A Donise viu, sim, ela ficou com dó de mim, inclusive. Acho que era mais cisma sua, Vasco. Não, então, o Daniel Ortega, ele tá fazendo uma operação aí contra o jornal La Prensa. O La Prensa é o principal jornal da Nicarágua, já desde da época do Anastácio Somoza, né, que era o ditador da Nicarágua antes da Revolução Sandinista. E quando teve a Revolução Sandinista, o jornal passou para oposição aos sandinistas. E assim, com notórias ligações com o imperialismo, um jornal da burguesia, pertencendo à família Chamorro, que inclusive a Violeta Chamorro foi quem ganhou as eleições em 1990, quando os sandinistas capitularam e
e chamaram eleições ali totalmente manipuladas pelo imperialismo, né? E a Violeta Chamorro foi eleita. E aí a La Prensa pertence à família Chamorro e desde o começo dos anos 80 era um jornal que vinha atacando assim os sandinistas de tudo quanto é jeito, né? Mentindo, caluniando, difamando, apoiando a contra-revolução, os contras, que faziam guerrilha interna contra os sandinistas, financiados pelos Estados Unidos e pela CIA. É um jornal assim, ultra conspirativo, ultra golpista e que ficou durante esse tempo todo, 40 anos, sendo aturado ali pelos sandinistas sem fazerem absolutamente nada contra esse jornal aí. O que significa, né, com um jornal tão grande desse na mão de uma família, ao contrário do que a imprensa diz, não é liberdade de expressão, isso daí é monopólio. Logicamente o governo tem os seus meios de comunicação, mas isso daí não pode acontecer, né? Uma família que nem a Globo aqui ter um monopólio de veículos de comunicação tão grandes e conglomerados e tudo mais. E aí o jornal La Prensa ele foi alvo aí de uma operação do governo sandinista. A sede do jornal foi expropriada, o que gerou muitos ataques aí da imprensa burguesa brasileira e internacional, né, contra o Daniel Ortega, o governo da Frente Sandinista de Libertação Nacional. A gente só espera, né, que o Daniel Ortega seja contundente aí e vá até o fim com essa medida, porque seria como se a gente expropriasse a Globo aqui no Brasil, né? A Globo, que é a antítese da liberdade de expressão. É um monopólio que concentra os meios de comunicação, veículos de comunicação nas mãos de uma única família, né? A La Prensa é mais ou menos assim lá na Nicarágua, apesar de ter mais meios de comunicação do governo, ser um pouco mais diversificado do que aqui no Brasil. E vamos ver, né? Inclusive a concessão da Globo vence agora em outubro. Logicamente que o Bolsonaro não vai fazer nada, apesar de ficar gritando contra a Globo e tudo mais, e apesar de a Globo sempre tentar ferrar o cara e ser, né, uma coisa totalmente ilegal, um monopólio que foi fundado durante a ditadura. Fundado porque apoiou a ditadura. Logo em 65, um aniversário de um ano do golpe militar, foi fundado com dinheiro estrangeiro, né, da Time Life. Então é uma coisa ilegal. Só que Bolsonaro não vai fazer nada. A gente vai lutar, se o Lula for eleito, para que a concessão da Globo seja cassada e... o La Prensa, ele fazia essa oposição democrática, se eu não me engano. Não era um jornal que apoiava o Somoza, até porque no final do governo Somoza, nos anos 70, ninguém mais apoiava o cara. Nem os Estados Unidos apoiavam o Somoza, de tão podre que ele estava. Tinha que substituir o cara, mas logicamente que eles não queriam sandinistas, queriam... Era a mesma coisa que o Bolsonaro aqui, né? O pessoal quer substituir o Bolsonaro, mas pela terceira via. Acontece que lá veio a revolução, coisa que eles não queriam, assim como aqui não querem o Lula, né? Então era parecido até com o que a Globo é hoje com o governo Bolsonaro, era o La Prensa. Aí entrou os sandinistas e os caras avacalharam contra o Daniel Ortega e tudo mais. Bom, Laís, a gente está encerrando aqui o nosso programa e eu queria agradecer a sua participação. Fiquei sabendo em cima da hora, né? A sua participação obrigatória, porque eu acho que a sua participação tem que ser obrigatória. Você é uma comentarista de primeiro nível, então tem que estar sempre aqui com a gente, no lugar da Júlia e da Natália Araújo. Eu vou iniciar uma campanha pela volta para delas. elas, né? Será uma campanha golpista. O Super AMS fala: Lula na cadeia. O que a gente faz, né? E aí, vai prender o Lula com isso daí, chapa? Ó. Não, você não vai bloquear. Vamos deixar... Não vou bloquear, não. Ah. Quem bloqueou foi o... Foi o Gabriel. O Gabriel realmente não deixa. O Gabriel não deixa passar nada ali naquele chat. Entrou bolsonarista, o Gabriel
Gabriel Radical. Inclusive, não era nem pra ter falado o nome dele. Isso né? que eu tava pensando, por isso que eu fiquei calado, esperando você falar mais sobre ele. Pois é. Porque Porque eu acho que o Gabriel também devia vir pra cá algum dia. Eu acho. Ah, sim, porque daí aí eu vou me vingar de todas essas brincadeirinhas que ele faz comigo, pegando foto minha não sei da onde, fazendo montagens e tudo mais. Porque o pessoal vai ver como que ele é e vai ver que não dá pra... Aí, ó. Com essa imagem, vamos batendo as asinhas e terminando o nosso programa. Adeus, até a próxima semana. Comigo, era Eduardo pra ser só Vasco. amanhã, né? Mas enfim, tudo bem. Comigo, Eduardo Vasco. Com Laísa Holanda também. E até a próxima. Tchau, companheiros. Lula ladrão roubou meu coração, diz Henrique. Adiós. Tchau. Até mais.